Fala rapaziada, saudações rubro-negras, bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão é Flamengo. Galera, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, vamos falar aí sobre alguns assuntos sobre Flamengo, sorteio da Libertadores, vamos falar também um pouco dessa apresentação aí do Diniz, da seleção brasileira, como técnico interino. E hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense, jogo de ida da Copa do Brasil, tá? Jogo muito importante, Flamengo tem que fazer o resultado dentro de casa, mas antes disso, vamos à vinheta. É isso aí, galera. Saudações. Antes de falar aí sobre o jogo de hoje, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, vamos falar do sorteio da Libertadores que aconteceu nessa tarde, a partir de 1 hora aí, como Sula, do sorteio da Libertadores por volta de 1 hora e meia. E o Flamengo, sim, na minha opinião, teve um pouco de sorte no confronto das oitavas, até porque é um momento onde está muito embolado ali o calendário, mas as chaves, em geral, os dois lados das chaves, eu achei que ficou bem equilibrado, tá? Não achei que não pendeu nem para um lado nem pendeu para o outro. Se você considerar um pouco, os adversários mais fortes estão do lado da chave do Flamengo, tá? O Flamengo que vai pegar o Olímpia na próxima fase. Olímpia, que até a última rodada da Libertadores, a sexta rodada no caso da fase de grupo, liderava ali como a melhor campanha da Libertadores, tá? Por mais que o Flamengo tenha um poderio financeiro e um time muito melhor do que o Olímpia, não dá para subestimar, apesar de o Olímpia ser realmente muito fraco e um dos adversários aí que a maioria dos times do pote 2 queria pegar, tá? Não achei ruim, é um confronto muito bom. E do outro lado, caso o Flamengo passe, ele vai enfrentar quem passar de Argentino Júnior e Fluminense. Ou seja, a gente pode ter outro Fla-Flu numa fase de mata-mata, dessa vez na Libertadores. Na Sul-Americana, lembra 2017, nós passamos naquele fatídico jogo 3-3 lá, com o gol do Arão, entre outras coisas, o gol do Arão ali no final, na cobrança de falta. E agora a gente passou na Copa do Brasil e perdemos mais um Carioca, mas na parte de mata-mata das competições mais importantes, o Flamengo tem um retrospecto melhor do que o Fluminense. Passamos agora na Copa do Brasil. O Fluminense passa por um momento ruim. Nesse momento, o Fluminense está com muito desfalque, além de problema do Manuel lá de doping. Agora o Fernando Diniz dividindo funções em relação à CBF como técnico interino da seleção. Vamos ver como o Fluminense vai se comportar contra o Argentino Júnior. O Argentino Júnior que tem uma característica muito parecida com a do Fluminense, tá? O Argentino Júnior tem, na maioria dos seus jogos, mais posse de bola do que o seu adversário. O Argentino Júnior tem como característica de fazer muito gols dentro da grande área ou da pequena área, tá? Então é um time que toca bem a bola. Não será um jogo fácil para o Fluminense, principalmente pelo momento que está passando e a ausência de alguns dos seus jogadores, como Alexandre, Manuel, Nino, que está machucado. Então vamos ver como vai ser o comportamento do Fluminense, se a gente vai ter um Fla-Flu nas quartas de finais da Libertadores. Olhando para a tabela toda, eu vou botar a tabela aqui na tela para a gente analisar, galera. Olhando para a tabela toda, se você for ver, do lado do Palmeiras, por exemplo, você tem ali, quem passar entre Atlético Mineiro e Palmeiras, vai enfrentar o Independente Del Valle ou o Deportivo Pereira. Porém, a chave tende mais para o Independente Del Valle, que é um bom time, é um time arrumado, um técnico que prega desde lá de trás do Ángel Ramírez, que iniciou esse estilo de jogo do Del Valle, de muita posse de bola, velocidade, toque. Continua nessa mesma pegada. A gente viu contra o Flamengo no início do ano, a gente viu contra o São Paulo na final do Sul-Americana e viu contra os outros times. O Independente Del Valle bateu muito em alguns times brasileiros, Flamengo, Internacional, São Paulo. O Independente Del Valle é um time chato e outra, ainda tem a questão da altitude em casa, tá? Por mais que não seja muito alto, tem altitude, tem uma diferença considerável do nível do mar. Para quem for enfrentar o Independente Del Valle lá, tá? Então, depois de Atlético Mineiro e Palmeiras, já elimina aí um grande candidato à Libertadores, vai ter outra pedreira que enfrentar o Independente Del Valle, tá? Lá do outro lado, Boca Juniors, Nacional, Atlético e Racing não são confrontos muito, muito pesados, não. O Boca Juniors não é mais aquele Boca Juniors de antigamente. O Merentiel, para você ver, que era ex-atacante do Palmeiras, que é quem é o atacante do Boca Juniors nesse momento.
O Boca Juniors não é esse time, não é esse bicho-papão todo. Tem que se considerar a história, tem que se considerar a camisa, o peso da camisa Boca Juniors, ainda mais na competição chamada Libertadores, mas são outros tempos e o Boca Juniors, para mim, nesse momento, não me assusta e não vejo, desculpem quem discordar, podem discordar, não vejo o Boca Juniors como um dos principais candidatos do lado do outro lado da chave, tá? Eu acho o Independente Del Valle mais arrumado e com mais características de chegar numa final do que exatamente o Boca Juniors, tá, galera? Aí tem ainda Bolívia e Atlético Paranaense, aqui jogo das particularidades, né? Porque o Bolívar, altitude lá, o Palmeiras sofreu lá, outros times sofreram lá contra o Bolívar, além de ser um time muito arrumado, tá? Não se engane pelo 4-1 que sofreu do Palmeiras, é um time arrumado sim, quanto o Atlético Paranaense, que tem a questão do gramado sintético, que o Bolívar vai enfrentar, assim como enfrentou contra o Palmeiras aqui em São Paulo, no caso lá em São Paulo, tá? Então, o jogo das particularidades dos campos, do ambiente, tá? Um na altura e outro no gramado sintético, que é relevante sim. E do outro lado, um confronto muito difícil pro Internacional. Hora de o Internacional tentar mostrar sua força, enfrentando o River Plate, que é um grande time, é um dos candidatos a essa Libertadores. E a gente pode ter aí, passando do Olímpia, um Fla-Flu, e caso o Flamengo passe num Fla-Flu ou contra o Argentino Júnior, o Flamengo pode pegar um River ou um Atlético Paranaense numa semifinal. Então, eu achei muito equilibrada as fases. Eu acho que o único aqui, a chave que assim, um pouco mais desequilibrada, eu acho que não vai longe, é essa questão aqui do Atlético Nacional, Racing, Nacional e Boca Juniors, tá? Então ficou assim, as oitavas de finais da Liberta. O Flamengo pega um time acessível, muito bom, e vamos para cima, vamos ser campeão. Esse é o nosso intuito, o Flamengo tem que ser sempre campeão, tá? Então, galera, vamos falar do jogo de hoje à noite, tá? Vamos falar aí sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Se enfrentam hoje pela oitavas de finais da Copa do Brasil. Atlético Paranaense com alguns desfalques, sem treinador nesse momento. Tá com algumas dificuldades, por exemplo, quando o Palmeiras não jogou bem, mesmo que poupou bastante jogadores contra o Palmeiras. Tem um time muito bom, mas ainda pensando no jogo de hoje, acredito que o Atlético não virá para cima. O Atlético não vai tentar agredir o Flamengo. Essa é a minha visão, tá? Flamengo que tem os desfalques aí de Léo Pereira e Gabigol, que não treinaram, possivelmente não irão pro jogo, mas teremos a possível estreia de Luiz Araújo, que estará sim no banco de reserva. Alan e Rossi, novas contratações, seguem na transição, até porque Rossi ficou um bom tempo sem treinar, lá onde ele estava, lá no time do Cristiano Ronaldo, não estava jogando muito, ficou um bom tempo sem treinar, e o Alan está vindo de uma transição de lesão, que ficou muito tempo parado, até por isso ele pode jogar pelo Flamengo, porque ele não chegou a jogar a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, tá? Então o Flamengo deve ir a campo contra o time que ganhou o Fortaleza, tá? Com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz, no caso, no lugar do Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. Muita gente está questionando por que não entrar nesse jogo com o Bruno Henrique. A minha visão, minha opinião é a seguinte: não acho que será um jogo onde o Bruno Henrique terá o corredor, assim como teve contra o Alcas, por exemplo. Não acredito que o Atlético Paranaense virá agredir o Flamengo. Não acredito nem que eles vão subir muito com seus laterais e dar esse espaço que o Bruno Henrique precisa. Então, eu acho que a intenção do Sampaoli é ter um time com mais posse de bola, com troca de passe rápida, para tentar infiltrar com troca de passe. A possibilidade também do Vitor Hugo entrar no Thiago Maia, no lugar do Thiago Maia, eu não acho uma boa, até porque o Flamengo fica muito exposto quando não tem o Thiago Maia junto com o Pulgar ali, ou com os volantes de mais pegada ali no meio de campo, tá? Então, em relação a o Bruno Henrique, eu acho que seria melhor. No caso, vamos supor, o Flamengo tá jogando, o Atlético Paranaense provavelmente, minha opinião, vai vir fechado, como fez no ano passado, onde cadenciou muito o jogo, prendeu muito, travou muito o Fernandinho, segurando muito o jogo, para poder tentar levar o resultado de 0-0, como levou ano passado, para poder tentar o acesso lá. E lá eles não conseguiram, o Pedro fez aquele golaço de bicicleta. Então, na minha opinião, hoje não seria, nesse momento de início,
um jogo para o Bruno Henrique. Eu entraria com essa formação mesmo, um time com mais qualidade de passe e vamos supor que o Flamengo faça 2-0. O Flamengo tá jogando passe 2-0. O Atlético ia ter que sair, buscar um gol pelo menos para se manter vivo. Aí sim começaria a deixar espaço. Você poderia entrar até com os dois, com o Bruno Henrique e com o Luiz Araújo, um pouco abertos nas pontas para explorar o espaço que vai ser dado, principalmente pelo Kevin do lado direito, que é um lateral que apoia bastante, tá? Então, de início, não entraria não com o Bruno Henrique. Não acho que a formação e a escolha do Sampaoli está bem boa, sim, e apostando por característica no Ayrton Lucas para poder pegar o corredor que será deixado ali pelo lado esquerdo. A opção de velocidade, no caso, seria o Ayrton Lucas e o Wesley, como ele utiliza muito, tá? E o Atlético Paranaense, que deve vir com o Bento, que eu esperava que já estivesse longe, mas parece que não se acertou com o Porto. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, ou seja, 3 zagueiros, tá? Kelvin pela direita, Fernandinho, Eric, Vitor Bueno e Christian, Vitor Roque e Canóbio, tá? O Christian como ala esquerda, o Kelvin como ala direita, Fernandinho e Eric, Vitor Bueno, que bate muito bem de fora da área. O Flamengo tem que ter muito cuidado na frente da sua área. O Canóbio e o Vitor Roque, que é um garoto muito chato, um garoto de muito talento. Futuro aí da nossa seleção brasileira, junto com o Hendrick, junto com o Lohan, junto com o Matheus França, junto com o Vitor Hugo, entre outros como João Gomes, Danilo, André, e o do Vasco lá, que foi pro Yuri, né? Que foi pro Chelsea, tá? Um jogo difícil, onde o Flamengo tem que fazer o resultado aqui. Como eu disse, a Atlético Paranaense vai vir para cadenciar, para enrolar e tentar de qualquer forma levar esse jogo lá para jogar em casa e tentar a classificação lá. O Flamengo tem que estar muito atento para poder conseguir fazer o resultado aqui e lá deixar eles um pouco mais expostos, obrigando eles a sair mais lá para a gente tentar passar, que é o nosso objetivo aí, é ganhar tudo esse ano pelo elenco que o Flamengo tá montando, tá? Galera, esse foi o vídeo do canal. Peço que se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários do que vocês acham legal, o que não acham legal, do conteúdo que eu posso trazer. O feedback de vocês é muito importante. Valeu? Um abraço, saudações rubro-negro.